Beleza, galera, estamos de volta. Vou comentar aqui as atividades aí 5 e 6, que foram aí de comprimento de circunferência e área do círculo, certo? Então, tinha aí a primeira questão. Quanto mede o comprimento da circunferência que possui 5 centímetros de raio? Use π igual a 3,14. Então, vamos fazer aqui. Bom, a gente vai usar aí a fórmula do comprimento, né? Que é 2π vezes o raio. Tá aqui. 2π vezes o raio. O raio já foi dado na questão, certo? Que é 5 centímetros. Então vamos só substituir o valor do π e o do raio aqui na fórmula. Então, ó, 2 vezes 3,14 vezes 5. Fazendo essa multiplicação, você vai encontrar de forma direta 31,4 centímetros é o valor aí do comprimento dessa circunferência em questão. Vamos para a segunda. Calcule o comprimento da circunferência que possui 20 centímetros de diâmetro. Como eu falei nas aulas, né? O diâmetro ele é o dobro do raio, certo? Então o raio é a metade do diâmetro. Ou seja, medida do diâmetro dividido por 2. Então se o diâmetro é 20, dividindo por 2, nós vamos encontrar aí que o raio é 10 centímetros. Então a partir daqui eu posso usar na fórmula, né, do comprimento. 2π vezes o raio. Então, 2 vezes 3,14 vezes 10. Multiplicando aí, a gente vai encontrar aí de forma direta 62,8 centímetros é o comprimento dessa segunda circunferência aí. Vamos para a terceira. Uma praça tem formato circular e deseja-se cercá-la para a realização de um evento durante um final de semana. Para tanto, serão gastos 8,50 por metro de material. Sabendo que o diâmetro dessa praça é de 30 metros, qual será o valor gasto com a cerca nesse evento? Foi dado o valor do diâmetro, certo? Aqui, o diâmetro da praça é 30 metros. Mas para calcular o comprimento, a gente precisa do raio, certo? Como eu fiz na outra questão, o raio ele é a metade do diâmetro, né? Então, ou seja, vamos dividir aqui, ó, diâmetro por 2. Então, 30 dividido por 2, a gente vai ter aí 15 metros. Né? Agora você pode usar a fórmula do comprimento. Então, ó, 2π vezes r, 2 vezes 3,14 vezes 15. Então, multiplicando isso, você obtém 94,2 metros, certo? Porém, para calcular quanto será gasto, eu preciso multiplicar o valor do comprimento da praça, né, pelo valor do metro do material que vai ser usado. Então, como o metro do material já disse aqui na questão, ó, que é 8,50 por metro, então a gente vai multiplicar aí 94,2 vezes 8,50. Então, fazendo essa multiplicação, você tem aí R$ 800,70, o valor que vai ser gasto, certo? Então, essa foi a atividade 5. Vamos lá, fazer os comentários aí da atividade 6, que é essa aqui. Primeira questão: calcule a área do círculo que possui 4 centímetros de raio, certo? Então, para calcular a área, a gente vai usar a fórmula. Então, a fórmula da área do círculo é essa aqui, certo? A igual a π vezes raio ao quadrado. Então, o raio do círculo está aqui já, 4 centímetros. E o π a gente usa 3,14, certo? Então 3,14 vezes 4 ao quadrado. Agora aqui tem um detalhe que eu não posso multiplicar o valor do π pelo 4, porque ele está ao quadrado. Então, ou seja, você vai sempre fazer primeiro a potência, certo? Multiplica a potência primeiro, depois que multiplica pelo valor do π. Então aqui, ó, 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. E aí agora sim, 3,14 vezes 16
você vai achar aí 50,24 centímetros quadrados, né, a área desse círculo. Vamos aí para a segunda. Calcule a área do círculo que possui uma circunferência de 62,8 centímetros de comprimento. Bom, aqui eu não tenho de forma direta o valor do raio, né? Que é necessário para calcular a área. Então, eu vou utilizar esse dado aqui, que ele deu do comprimento, para encontrar o valor do raio, certo? A fórmula da área é π vezes r ao quadrado, porém eu não tenho o valor do raio ainda, então só anota a fórmula e deixa ela aqui guardadinha para usar mais na frente, porque para achar o valor do raio, você vai utilizar a fórmula do comprimento, que é o valor, a informação que foi dada no enunciado, certo? Então a fórmula do comprimento, né, da circunferência é 2π vezes o raio. Então o comprimento, que é o C, foi dado na questão, é 62,8. Isso é igual a 2 vezes 3,14 vezes o raio, que eu não tenho o valor, mas vou descobrir, porque agora eu tenho uma equação, certo? 62,8 igual a 2 vezes 3,14 vezes R. Então, ou seja, aqui do lado direito, 2 vezes 3,14 dá 6,28. Então, fica dessa forma, 62,8 igual a 6,28 vezes R. O raio é o valor que eu quero encontrar. Então, eu vou escrever ele do lado esquerdo para ficar organizado, certo? 6,28 vezes R do lado esquerdo e 62,8 do lado direito, certo? Não, mudando os dois ao mesmo tempo de posição não altera nada na equação, certo? Permanece tudo da mesma forma. Então, aqui, 6,28 vezes R igual a 62,8. Para achar o valor do raio, você vai passar o 6,28 dividindo. Então, ó, 62,8 dividido por 6,28, né? O 6,28 vai dividir o 62,8 e aí você vai achar o valor do raio. Então, 62,8 dividido por 6,28 dá exatamente 10 centímetros, certo? Aí, como achou o valor do raio agora, você consegue fazer a área do círculo, certo? Calcular a área do círculo. Pega a formulazinha novamente, né? Que eu escrevi no início, lá. E aí substitui os valores. 3,14 vezes 10 ao quadrado. Multiplica primeiro a potência. Então, 10 ao quadrado, 10 vezes 10, 100. E aí, 100 vezes 3,14 dá 314. Então, a área é 314 centímetros quadrados. Terceira questão. Uma pista de atletismo tem a forma circular e seu diâmetro mede 80 metros. Um atleta treinando nessa pista deseja correr 10 quilômetros diariamente. Determine o número mínimo de voltas completas que ele deve dar nessa pista a cada dia. Então vamos lá. Eu só tenho uma informação do diâmetro, né? Para calcular o comprimento dessa pista precisa do raio. Então faz aquele mesmo esqueminha das outras questões. Para achar o raio a partir do diâmetro, divide o diâmetro por 2. Então, ó, 80 dividido por 2, 40 metros, né? Já que era 80 metros o diâmetro, então o raio é 40 metros. E aí, a partir disso, a gente usa a fórmula do comprimento, né? 2 vezes π vezes raio. Então, 2 vezes, já coloquei aqui de forma direta, ó. 2 vezes 3,14 vezes 40, que é o valor do raio. Então, isso dá, multiplicando isso, dá 251,2 metros. Esse é o comprimento da pista, certo? De uma volta. E aí, para calcular o número mínimo de voltas completas, né, para atingir os 10 quilômetros, você vai pegar aí os 10 quilômetros e dividir pelo comprimento de uma volta dessa pista. Então, ou seja, 10 quilômetros
dividido por 251,2 metros. Observe que as unidades aqui estão diferentes, né? E aqui em cima está em quilômetros e embaixo está em metros. Não pode fazer essa divisão do jeito que está aí, porque senão vai dar errado. Então a gente tem que deixar na mesma unidade. Então o que eu fiz aqui? Eu transformei os 10 quilômetros em metros, certo? Passei de quilômetros para metros. Coloquei aqui a informação, certo? 1 quilômetro é igual a 1000 metros. Então, ou seja, 10 quilômetros são 10.000 metros. Então vai ficar aí a divisão. 10.000 metros dividido por 251,2 metros. Ou seja, dividindo isso, você vai obter aí aproximadamente 39,80. Ou seja, 39,80 voltas, né? Mas como ele quer o número mínimo de voltas completas, então seriam aí 40 voltas completas para atingir os 10 quilômetros. Beleza? Ficando por aqui, até a próxima.